Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amados, é um privilégio muito grande, né, de receber essa oportunidade de estar ministrando a ceia. Eu só tenho a agradecer, como a minha esposa falou, o período em que nós estivemos aqui e dizer, nós continuamos aqui. Eu estava sentado ali, eu estava lembrando de um irmão que congregou com a gente um tempo e ele mudou, se foi para São Paulo. Ele falou assim: olha, pastor, eu estou indo para São Paulo, mas eu estou contigo. Falei, mas rapaz, como é que você vai estar em São Paulo e está comigo? Não, eu estou contigo. Falei, tá bom, amém. E assim, nós estamos lá, mas estamos aqui também. Sempre que for possível, que nós viermos para cá, para esse lado, nós estaremos aqui. E como o pastor Ronaldo falou, o futuro a Deus pertence. Se for vontade de Deus, se for da vontade do Senhor, que a obra, que nós sejamos usados lá, vai ser, mas vamos deixar na direção de Deus, né? Na direção de Deus, no tempo de Deus, da forma que o Senhor quiser. Amém? Graças a Deus, algumas coisas, algumas pendências que faltavam aqui, nós conseguimos resolver, como essa da casa, a evangelista falou. E ela inclusive disse, né, que foi uma palavra que o pastor Ronaldo falou aqui no culto e ela tomou posse, né? Eu não lembro qual foi a palavra, eu achei até que ela fosse falar. O pastor falou aqui, ela falou assim: não, eu tomo posse dessa palavra. E assim, foi mistério de Deus mesmo, porque Deus agiu. E da mesma forma que a gente está abençoando essa família, Deus ele envia outras pessoas para nos abençoar, e assim a obra vai sendo feita. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos teu santo nome, Pai, pela tua palavra lida. Senhor, eu te peço que tu venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que possamos receber de ti nesta noite. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra, Pai. Meu Deus, sela, Pai, o entendimento desta palavra em nossa mente e coração e nos capacita, Senhor, para que nós possamos viver, Pai, esta palavra em nossa vida a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que tu venha jogar por terra, Pai. Senhor, toda, Senhor, palavra, Senhor, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar a nossa ligação contigo nesta noite. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, certo da vitória. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Falar de ceia. A palavra de ceia é uma palavra de santificação. Uma palavra de santificação, e santificação significa separação.
E falar sobre santificação e sobre separação não é algo fácil, é algo difícil. Aqui, o pastor Ronaldo falou de uma atitude que eu também tive. Há algum tempo atrás ele teve da questão de associação, de convenção. Gente, é impressionante como o sistema do mundo, se nós, como servos de Deus, deixarmos, toma conta da obra do Senhor. O interesse pela obra, não. O interesse, a ganância pessoal, a busca pessoal de privilégio financeiro, ou de posição, ou de se achar que é superior. Alguém é tão grande que há essa necessidade. Quando eu tomei essa atitude eu fazia parte de 2 convenções, e quando eu tomei essa atitude de me desvincular dessas 2 convenções, apareceu gente para me chamar para a convenção que eu não sabia nem que existia. Como é que é o nome mesmo, irmão? Nunca tinha ouvido falar, não sabia que existia. Mas por quê? Para ajudar? Para a obra? Não foi para isso. Não foi isso que Paulo estava ensinando. Não foi isso que Paulo recebeu do Senhor. Paulo recebeu do Senhor o que ele também ensinou à igreja de Corinto, e o que ele também ensinou à igreja de Colossos, e o que ele também ensinou a Timóteo, e que os irmãos vêm ensinando geração após geração, e que a igreja vem vivendo geração através de geração, geração após geração, e a igreja ela vem sobrevivendo também, geração após geração, por causa de alguns irmãos, que não são muitos, mas que ousam obedecer em primeiro lugar a Deus do que aos homens. Pedro, ele falou isso em Jerusalém, quando ele foi severamente proibido de anunciar e de falar no nome de Jesus Cristo. Ele foi severamente proibido de fazer curas em nome de Jesus Cristo. E ele falou assim: importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, esse é o ensinamento que nós recebemos do Senhor. Esse é o ensinamento que Paulo recebeu do Senhor. Esse é o ensinamento que Pedro recebeu do Senhor. Esse é o ensinamento que nós precisamos viver. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eles não estavam preocupados com a severidade da proibição de falar em nome de Jesus. Havia proibição. Paulo, Pedro, Tiago, André, Estevão, tantos outros irmãos, eles foram severamente punidos, eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram apedrejados. Sabe por quê? Porque eles escolheram antes obedecer a Deus do que obedecer a convenções. Antes obedecer a Deus. A convenção falou, sabe o quê? Olha, vocês estão proibidos de falar nesse nome. Vocês estão proibidos de curar nesse nome. Foi o que a convenção da época falou. Foi isso. Sabe o que as convenções da época estão dizendo hoje? Se eu estiver indo muito pesado, faz um sinal para mim, tá, irmão? Senão depois vai ter que cortar tudo aí para botar no YouTube. Sabe o que as convenções da época estão falando hoje? A igreja tem que ser diferente. A igreja precisa se renovar. A igreja precisa usar cores novas. A igreja precisa aceitar coisas novas porque o mundo mudou. Sim, é claro que o mundo mudou. E não é a primeira vez que nós vemos isso acontecer. Teve uma vez, inclusive, que o mundo mudou tanto, que sabe o que foi que aconteceu? Deus enviou um dilúvio. De tanto que o mundo tinha mudado. Deus não falou assim, não, eu vou aceitar porque o mundo mudou tanto. Os homens, eles estão vivendo dessa forma. Agora vou aceitar e tá bom assim. Não, ele enviou o dilúvio.
Teve uma região que mudou tanto, que ficou tão descolada, que ficou tão liberal, que ficou tão camarada com tantas coisas, que sabe o que foi que o Senhor fez? Pintou as paredes de preto? Não, o Senhor enviou fogo e enxofre e destruiu aquele lugar. O servo do Senhor é aquele que faz parte da mesa do Senhor. O presbítero isso falou aqui. Vou botar aqui, hein? Em nome de Jesus, hein? Me lembra a data, hein, amor? Vou botar aqui, hein? O presbítero isso falou. O Senhor, ele fazia reuniões grandiosas, multidões. Gente, o Senhor Jesus uma vez abençoou o pão e foram 5.000 homens alimentados. Se a gente for considerar que esses 5.000 homens, vamos imaginar aqui, a Bíblia não diz, mas vamos aqui imaginar um pouco, que cada um tivesse uma esposa, já são 10.000 pessoas. Se cada um tivesse 2 filhos, porque naquela época tinha mais, né? Eu tenho 2, hoje em dia é difícil criar, né? É caro, mas naquela época tinha mais, são 20.000 pessoas. 20.000 pessoas o Senhor alimentou, mas na hora de chamar a mesa dele, para cear com ele, foram 12. Porque esses 12 eram diferentes dos outros. E para esses 12, o Senhor da graça abençoa e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. E diz mais: façam isso em memória de mim. Sabe por que façam isso em memória de mim? Porque a nossa memória, enquanto seres humanos, ela é falha, ela é fraca. A gente esquece das coisas, por isso que eu falei, me lembra, hein? A gente esquece. Teve uma época que eu andava com um caderninho no bolso para anotar as coisas, para não esquecer. Agora tem o celular, né? Mas antes do celular eu andava com um caderninho para não esquecer. Então por isso que o Senhor ele fala, fazer isso em memória de mim, para que a gente mantenha acesa na nossa lembrança a obra que Ele fez, aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que nós devemos viver. E semelhantemente, também depois Ele pega e anuncia: olha, não é um ensinamento qualquer, não é um ensinamento vazio, porque o meu sangue está sendo derramado por isso, por esta obra. E todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês vão estar anunciando, vocês vão estar relembrando, vocês vão estar revivendo a minha morte, até que eu venha ao seu encontro. Vocês não vão deixar isso se apagar, vocês não vão se esquecer. Porém tem uma coisa, tem um detalhe muito importante: qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente, ele é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, isso significa que nós não podemos nos sentar à mesa do Senhor indignamente. Isso significa que nós não podemos participar da ceia de qualquer forma. Tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa santificação, nós precisamos ser santificados. Como eu disse aqui, milhares de pessoas seguiam Jesus. Milhares de pessoas foram curadas por Jesus. Milhares de pessoas foram alimentadas por Jesus. Mas à mesa com Ele, 12. À mesa com Ele, 12. E o Senhor Jesus, Ele comissiona esses 12 homens com a função de espalhar essa fé. Com a função de fazer com que esse grupo de 12 aumente, que se propague de geração em geração. Porque esse grupo é chamado de apóstolos, esse grupo é chamado de discípulos do Senhor, esse grupo é chamado de igreja do Senhor.
Esse grupo que é chamado de Igreja do Senhor também é chamado de noiva do Cordeiro. Nós somos noiva do Cordeiro. Estamos aguardando o noivo. Ele virá nos buscar, ele virá ao nosso encontro. E o bacana do casamento é que quando ele vem ao nosso encontro, ele vai nos chamar e nós iremos ao encontro dele nos ares. Olha que maravilha. Mas sabe quem vai? Só quem vai é quem é noiva. Só quem vai é quem é santificado. Só quem vai é quem não come e bebe indignamente, porque a noiva, ela não pode estar indigna, ela não pode estar suja. A noiva, ela é pura. Nós temos 2 cálices aqui. A noiva, ela precisa ser assim. Esse cálice representa, sabe quem? Você. Você é a noiva. Já reparou quando a noiva entra no casamento, todas as atenções se voltam para a noiva, para cada detalhe. E aqui, olha só que noiva pura, que noiva transparente. Olha só, não tem nenhuma mancha nessa noiva. E assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser cada um de nós, santificados para sermos noiva. Se tivesse aqui borrado, sujo, não seria noiva, seria algo impróprio. Se tivesse muitas coisas boiando, flutuando aqui, ninguém seria capaz de botar esse cálice na boca, porque estaria impuro. Ninguém seria capaz de tomar esse cálice para si, se essa água estivesse suja. Então, se nós estivermos sujos, o nosso Senhor, Ele não nos tomará para si. Mas nós temos também um outro cálice. E o vinho, ele representa a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor Jesus, Ele é a nossa alegria. Esse sangue aqui foi vertido por você. Ele foi derramado por você. E não precisava. Se Ele não quisesse, Ele poderia falar assim: ó Pai, deixa esse povo para lá. Vamos. Já pensou se Deus fosse igual a gente? Ele ia falar assim: é mesmo, vamos apertar o botão de reset, explode tudo e a gente começa de novo, porque esse povo não merece. Mas não, Ele derramou esse sangue por você. E esse sangue é um sangue puro. Jesus, Ele nos fala assim no Sermão do Monte, se eu não me engano, porque é Mateus 5, então acho que é Sermão do Monte. Tá vendo? A memória falha. Mas em Mateus 5, Jesus fala assim, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Amados, às vezes você pode pensar que é fácil exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, porque às vezes a gente constrói na nossa mente uma imagem ruim de fariseu, né? Porque tem aquele versículo lá que Jesus fala, né, que dos fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, né? E façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem o que ensinam. Mas Jesus ali naquele momento, Ele estava criticando e repreendendo os fariseus hipócritas. Então a gente não pode generalizar, porque haviam fariseus fiéis, que inclusive eram discípulos, que inclusive foram pedir o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Então, por que Jesus usa essa referência? Quando Jesus usa essa referência, que a sua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, Ele estava usando a referência de quem era o maior padrão, o parâmetro de santificação e de santidade daquela sociedade. A gente tem que tomar cuidado com as generalizações, porque hoje tem muita gente que fala para ele: pastor é tudo ladrão, pastor está de olho só em dinheiro, né? Eu conheço pelo menos uma meia dúzia aí que está pregando o evangelho que não está ligando para dinheiro, trabalha e come o seu pão do suor do seu rosto,
São muitos não, mas tem uns loucos por aí que insistem em ser fiéis à palavra. São poucos, mas vale a pena ser fiel, vale a pena se manter fiel. Tá? Então, da mesma forma que a gente não pode generalizar os pastores porque tem aqueles que são fiéis, aqui Jesus está usando como referência o maior parâmetro que ele poderia oferecer para aquelas pessoas. Olha, vocês querem saber como entrar no reino dos céus? A justiça de vocês tem que exceder a deles. Eles são os mais santos que vocês conhecem, vocês têm que ser mais santificados ainda. Porque Deus, ele se ira com o pecado. O pecado, ele contamina a terra e faz Deus se irar. Lá no Salmo 7, verso 11, fala que Deus, ele se ira em todo dia com o ímpio. Eu já falei aqui sobre o livro Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus, ele se ira e ele permite que tragédias, desgraças aconteçam, porque nós contaminamos a terra com o nosso pecado. E não é para ser assim, porque Jesus, ele ora e ele pede ao Pai. Nós estamos desprezando, quando nós não nos santificamos, quando nós participamos dessa mesa indignamente, nós estamos desprezando a oração do Senhor. Quando ele diz, olha, Pai, João capítulo 17, que assim como nós somos um, que eles também sejam um em nós. Sabe o que Jesus está falando aqui? Nós somos a noiva, precisamos estar pura. Jesus é a nossa alegria, é a nossa energia, o sangue é a vida, Jesus é a nossa vida. E quando nós participamos da mesa do Senhor, não de forma indigna, mas de forma digna, nos santificando, sabe o que acontece? Nós temos Jesus. E nós temos a noiva, a igreja. Alguém consegue separar? Tem alguém aí que consiga separar? É isso que Jesus orou ao Pai. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, que eles sejam um em nós. A noiva e o cordeiro sendo um. Assim que deve ser. Mas só seremos um se formos santificados. Então, portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Repare bem que Paulo, ele não está dizendo aqui, olha, examine-se aí, se você vê que você não está puro como essa água, você não participa, não. Vai, falta no dia do culto, da ceia, deixa de... Não, é justamente o contrário. Examine-se e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, examine-se, peça perdão pelos seus pecados, se conserte com o Senhor, se conserte com o seu irmão, se conserte com o seu próximo, e assim seja um com o Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe por que para a sua própria condenação? Porque aquele que participa da mesa do Senhor indignamente já está com a mente cauterizada. Não, estou pecando mesmo e está bom assim, não tem problema não. Tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. É uma epidemia do nada a ver. A palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, porque nós não podemos ser iguais ao mundo. Porque se nós formos iguais ao mundo, nós seremos condenados com o mundo. Mas nós precisamos ser diferentes, sermos santificados, sermos puros e sermos um com o Senhor. Ah, eu levantei minha mão, entreguei a minha vida para Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. É mesmo? Então vai e viva como Jesus viveu. Siga o exemplo dele. Vá, ame como ele amou, ensine como ele ensinou, cure como ele curou, liberte como ele libertou. Vai.
Ouse ser assim. Amém?